Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Física. Sou a Satiko e nesta aula irei apresentar as lâminas de faces paralelas, dando continuidade às aulas sobre a refração. A lâmina de faces paralelas é um conjunto de três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies planas paralelas. Os meios externos à lâmina podem ser iguais ou não. Observando estas imagens, temos duas lâminas de faces paralelas. Percebemos que, ao incidir sobre elas um raio de luz monocromática, este sofre duas refrações, uma em cada face. Vamos entender como isto ocorre. Considere uma lâmina feita de um material transparente qualquer que chamaremos de meio B. Esta é colocada no meio A, também transparente. Ao incidir um raio de luz monocromática nesta lâmina, observamos que o raio sofre duas refrações. A primeira ocorre quando o raio incidente sofre um desvio ao mudar do meio A para o meio B. O segundo ocorre quando o raio refratado na primeira face incide na segunda face e emerge do meio B para o meio A. Se os meios externos forem idênticos, como é mostrado neste caso, o raio luminoso incidente não sofre desvio angular, mas sim um desvio lateral. Vamos ver como determinar este desvio. Em cada face, projetaremos uma reta normal, pois é em relação a ela que determinaremos os ângulos de incidência e refração. Um raio incide na primeira face com um ângulo I. Este é o ângulo de incidência. Em seguida, sofre refração ao mudar do meio A para o meio B. O raio refratado na primeira face tem ângulo R, que depende dos índices de refração dos meios A e B. Em seguida, o raio refratado incide na segunda face, com o mesmo ângulo R, e emerge do meio B para o meio A com um ângulo de emergência I. Observe que os ângulos no meio B são iguais, assim como os ângulos do meio A também. Em ambas as refrações, podemos aplicar a segunda lei de refração, ou a lei de Snell-Descartes. Não lembra desta lei? Não se preocupe, você pode assistir esta aula acessando o nosso canal no YouTube. É a aula de refração 2, fica a dica. Bom, já observamos o comportamento do raio da lâmina de faces paralelas. Agora vamos determinar o desvio sofrido pelo raio ao emergir da lâmina. Observe que se o raio incidente não sofresse desvio, ele seguiria o caminho pontilhado. Como ele sofre o desvio com a primeira refração, o caminho do raio emergente sofre um desvio que chamaremos de desvio lateral. Para uma lâmina de espessura E, temos que o desvio D é dado pela equação D é igual a E vezes o seno de I menos R sobre o cosseno de R, onde D é o desvio, E é a espessura da lâmina, I é o ângulo de incidência e R é o ângulo de refração. Vamos ao exemplo. Uma lâmina de faces paralelas de espessura 4 raiz de 3 cm é constituída de um material cujo índice de refração é raiz de 3. Um raio luminoso, propagando-se no ar, encontra essa lâmina formando um ângulo de 60 graus com a normal. Determina o desvio sofrido pelo raio luminoso incidente. Primeiro, precisamos determinar qual o ângulo de refração R. Para isso, usaremos a segunda lei da refração, onde temos que o índice de refração do ar vezes o seno de 60 é igual ao índice da lâmina vezes o seno de R. Substituindo os valores fornecidos pelo enunciado, nós temos que o índice de refração do ar é 1, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o índice de refração da lâmina é raiz de 3 e queremos determinar qual é o ângulo R. Podemos simplificar essa expressão dividindo ambos os lados por raiz de 3. Assim, obteremos a expressão seno de R é igual a 1 meio. Para que o seno de R dê 1 meio, o valor do R, que é o ângulo de refração que queremos encontrar, é 30 graus. Para o cálculo do desvio, nós temos que D é igual a E vezes o seno de I menos R sobre o cosseno de R. Substituindo os dados da questão, nós temos que D é igual a 4 raiz de 3 vezes o seno de 60, que é o ângulo de incidência, menos 30, que é o ângulo de refração sobre o cosseno de 30. D é igual a 4 raiz de 3, o seno de 30 é igual a 1 meio, o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Resolvendo essa divisão de fração, nós temos D é igual a 4 raiz de 3 vezes, conserva o numerador, que é 1 meio, e multiplica pelo inverso do denominador, que é 2 raiz de 3. Podemos simplificar esta expressão
dividindo a raiz de 3 por raiz de 3 e dividindo 2 por 2. Assim, a nossa expressão fica t, que é o desvio lateral, igual a 4 centímetros. Com este exemplo, encerramos nossa aula de lâminas de faces paralelas. Obrigado por nos assistir e não esqueça de dar uma curtida no nosso Face e se inscrever no nosso canal do YouTube. Vocês podem assistir também a nossa próxima aula, que é sobre prismas.